Graças e paz, meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe sua vida poderosamente. Meus irmãos, sabemos que o ser humano aqui na Terra, ele vai ter momento que ele vai passar que ele não vai compreender, não vai entender. Ou seja, ele não está imune de problema, de dificuldade, de algum tipo de crise existencial. Em momentos você vai estar chorando, em outros momentos você vai estar sorrindo. A palavra de Deus diz assim que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E aquele que vive por fé e não por vista, ele acredita que Deus é o seu provedor, é Deus que cuida, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha a sepultura, é Deus que cuida de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz, nas Escrituras, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, no verso de número 10, que Elias ele deu uma resposta para Deus por um momento delicado que ele estava passando. Ele disse assim: Senhor, tenho sido muito zeloso para com o Senhor Deus dos exércitos, porém o teu povo derrubaram os teus altares, quebraram o teu concerto, mataram os profetas a fio de espada, e somente ficou eu e estão buscando tirar a minha vida. Então Elias ele estava passando um momento de dificuldade, ele estava passando uma crise existencial. E lembrando que no contexto ele vinha de honras. Deus tinha respondido com fogo, ele tinha matado os profetas de Baal e os profetas de Azera, quando por sua vez Jezabel ficou sabendo e ameaçou Elias de morte, falando que aconteceria com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas. E no contexto diz que Elias ele entrou no deserto de caminhada um dia e debaixo do zimbro ele pediu a morte. E Deus despertou Elias debaixo do zimbro e disse: Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? E aí ele declarou, no seu íntimo, que ele desejava a morte por conta de ser muito zeloso, cauteloso com as coisas de Deus. Porém, aquela situação fez com que Elias pedisse a morte. Eu, Senhor, tenho me sentido só, tenho sido muito zeloso, porque o teu povo, eles derrubaram os teus altares, quebraram o teu concerto e mataram os profetas à espada. Somente ficou eu. E depois que Elias deu aquela declaração debaixo do zimbro, ele estava tão estafado, cansado, aquela crise estava forte. Ele voltou a dormir de novo. Mas a Bíblia diz que depois que Elias se alimentou, olha o nível que estava a crise, ele estava passando dificuldade. Depois que ele se alimentou debaixo do zimbro, está no contexto desse texto que eu acabei de ler antes, ele voltou a dormir de novo, e Deus teve que despertar ele de novo. E esse texto aqui que eu li agora no versículo 10, no capítulo 19, ele já tinha caminhado 40 dias e 40 noites, ele chegou até Horebe, no Monte das Revelações de Deus, e entrou numa caverna e estava dormindo ali à noite, passando a noite, e Deus falou com ele ali, e ele foi, mais uma vez, respondeu a mesma fala que ele falou lá debaixo do zimbro. E a Bíblia diz, na sequência do texto, que quando Elias estava dentro da caverna em Horebe, veio um vento tão forte que fendia os montes e arrancava as lascas das pedras. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. E depois veio um fogo, saraiva de fogo. Mas Deus também não estava no fogo. Mas aí, depois de passar o vento, o terremoto e o fogo, veio uma voz mansa e suave, dizendo: Elias, sai para fora, Elias. E Elias cobriu a sua face com a sua capa e chegou do lado de fora. E mais uma vez, Elias declarou o motivo que ele estava entristecido. Ele estava passando por uma crise existencial. E declarou mais uma vez: Senhor, eu tenho sido muito zeloso, porém eu estou só. O teu povo derrubou os teus altares, quebrou o teu concerto, matou os profetas. Eu estou aqui só. Então Elias ele estava passando uma crise existencial. Eu vejo que o ser humano, por sua vez, ele não tem como ser imune a algumas situações que ele não vai ter o controle. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você não está no controle, Deus continua no controle, louvado seja Deus. Mas eu quero falar algo com você aqui rapidamente, objetivo. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, no fogo. Deus estava querendo falar no íntimo do coração de Elias. Quando você parar, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito. Louvado seja Deus. Deus ele fala dentro do teu coração. Deus quer que nessa manhã você entenda que é Ele que te dá direção, Ele que te dá sabedoria, Ele que te dá capacidade, e Ele quer continência, reverência à soberania dEle.
na tua vida, louvado seja Deus. Elias foi quem foi e passou por uma crise daquela. Lembrando que do zimbro para o texto aqui que eu acabei de ler de 1 Reis capítulo 19, no verso 10, ele estava em jejum. Você está entendendo? Ele estava em abstinência de alimento líquido e sólido, porque aquele alimento de Deus lá debaixo do zimbro fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. Sabe o que eu entendo? Que aquilo que vem de Deus te alimenta, te sustenta, te dá graça, te dá força, porque é o sobrenatural de Deus. Elias aqui ele estava passando uma crise existencial, ele estava passando uma dificuldade, mas o que tinha na bagagem de Elias? Tinha a honra, tinha a bênção, tinha a provisão, tinha a resposta. Eu entendo que mesmo você sendo honrado, mesmo Deus te usando na terra, pode acontecer de chegar um momento que você se entristeça e se sentir só, mas Deus, ele quer falar no íntimo do teu coração. Como Deus ele não estava no vento, não estava no fogo e não estava no terremoto, mas numa voz mansa, louvado seja o nome do Senhor, e suave. O Senhor está falando, deixa eu falar no íntimo do teu coração. Silencia agora a tua alma. Silencia as tuas palavras que o Senhor quer falar com você. Deus fala, pastor, Deus fala no íntimo. Sabe como é que Deus fala no nosso coração? Entre uma batida e outra. Oh, glória! Você pode entender isso? Deus fala no íntimo do teu coração. Sou eu que estou no controle. Sou eu que falo contigo neste momento. E eu quero assumir o controle da tua vida e da tua história. Então receba essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero neste momento orar por cada um de nós. Receba essa palavra nesta manhã. É Deus falando contigo. Não é nem por força, nem por violência, mas aquilo que eu falo no íntimo do coração daquele que eu chamo, daquele que eu escolho, daquele que eu capacito e daquele que eu quero direcionar. Eu quero orar por cada um de nós neste momento. Eterno Deus e maravilhoso Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigado por esta palavra, continua nos direcionando, continua nos concedendo graça e que possamos, ó Pai, dar ouvido à tua direção para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe e continue cuidando de ti. E se inscreva lá no canal PR Adaildo Fonseca, ative o sininho. Toda vez que eu gravar na manhã, vai um vídeo para você, reenvie, compartilhe. É a palavra de Deus alcançando almas sedentas. Deus abençoe sua vida e um beijo no teu coração. Deus abençoe.